E o verão aqui no sul segue frio, galera. Olha aí, ó, São Joaquim bateu 5,2, hein? Que tal? Toda a faixa aqui da região da Serra Catarinense abaixo de 10 graus. Bom Jardim da Serra ali também 7,7. Aqui em São José dos Ausentes, que é o Planalto Gaúcho, 9,8. Bom Jesus 10, 9. Por aí vai, né? Aqui na estação meteorológica tivemos aí a temperatura de 16,4. Neste momento, 20 graus aqui no Vale dos Sinos. E o sol se faz presente aí, poucas nuvens e o vento na casa de 15 quilômetros por hora. E a gente vai ver ao longo do vídeo como é que ficam os volumes e também a espiadinha na questão da temperatura. Vai mudar? Continua frio neste pleno janeiro aí, pleno verão? Vamos ver aí durante o vídeo. E a zona de convergência do Atlântico Sul, os ACAS, continua apertando na questão da chuva. Isso aqui é o acumulado de chuva dos últimos 3 dias, pessoal. Então a gente tem aí Itanhaém acima de 200 milímetros, São Bernardo do Campo também, Angra dos Reis 170, 190 lá em Petrópolis, já temos marca aqui de 160 ali na região de Vitória e a instabilidade segue atuando em boa parte do Brasil, já causando alguns transtornos. O IMET mantém os seus alertas agora, principalmente até a próxima meia-noite, a região aí do Espírito Santo e também o extremo leste de Minas Gerais, atingindo aqui Governador Valadares, parte do norte do Rio de Janeiro, e os demais alertas seguem na faixa central, né? O corredor de umidade aí das ACAS continua atuando e envolvendo aí toda a faixa central, toda a faixa centro-oeste e parte do nordeste. Na projeção das próximas horas, antes de continuar, muito importante, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Se tiver no celular, deixa o botãozinho de hypar. Então vamos lá. Na projeção das próximas horas, aqui para o sul do Brasil, praticamente nada de chuva. Algumas pancadas isoladas, tem umas pancadinhas no litoral, aqui na serra, pancadas isoladas aí, principalmente de manhã. Mas Porto Alegre, por exemplo, podemos ter algumas pancadas isoladas ali à tarde, umas coisa bem corriqueira, nada severo, nenhum grande volume. O vento deve aumentar aí, atingindo a casa de 40 quilômetros por hora, vento que vem do quadrante aí leste. E a temperatura não passa dos 25 graus, então é uma temperatura amena para um verão de janeiro. Região de Santa Maria, região central também não deve ter chuva, temperatura sobe um pouquinho mais. Lá em Uruguaiana permanece o sol direto e a temperatura pode bater a casa dos 30 graus. A região oeste e noroeste do estado tem uma diferença aí na quesito da quantidade de sol e também da temperatura. À medida que vai subindo ao norte, a nebulosidade aumenta mais. Lá em Pelotas tem nebulosidade, temperatura amena na casa de 25 e não tem chuva prevista para hoje. Já em Floripa, a gente tem aí condições na parte da serra aqui, condições de chuvas isoladas. Floripa pode ter umas pancadinhas aí perto do meio-dia e também à noite a nebulosidade se faz presente, temperatura não passa dos 25 graus, temperatura bem amena para um janeiro em Florianópolis, hein? Olha que Floripa em janeiro normalmente é muito quente. Este ano aí temos uma condição bem diferenciada. Então na serra, lá em Blumenau, a gente pode ter pancadas entre meio-dia à tarde, chuva fina, aqui na área dos cânions também, a região central aí, lá em Caçador, permanece a nebulosidade, praticamente sem chuva, curitibanos também. No extremo oeste que podemos ter aí talvez São Miguel do Oeste, Francisco Beltrão, aí uma pancada isolada aí à tarde. Por enquanto, nada muito severo. Para Curitiba, bastante nebulosidade, talvez umas pancadas agora ainda de manhã, mas permanece aí nublado, aberturas de sol e o litoral aqui, né, em direção ao litoral, se conectando com o nordeste aqui de Santa Catarina, Joinville, que a gente pode ter aí pancadas isoladas ao longo do dia. Lá em Morretes, podemos ter aí à tarde um pouco de chuva aí depois do meio-dia até a noite. O tempo fica instável. Restante aí, Ponta Grossa, Londrina, Cascavel pode ter algumas pancadas também aí, sempre à tarde. Esse volume aqui pode aumentar um pouquinho, até Pato Branco ali, pode ter uma pancada isolada, mas no geral não é muita coisa. Já para Londrina, praticamente aí, Londrina, Maringá, toda a região ali permanece bastante sol, temperatura perto de 30 graus. Já no litoral paulista, a princípio em Itanhaém, Santos, aí praticamente nada de instabilidade, uma chuva muito fraca. Já em São Sebastião ali a gente começa a ter em direção ao sul do Rio de Janeiro. Pode ter ainda volumes de chuva atingindo aí Angra dos Reis, perto de 10 a 15 milímetros. Deve chover aí boa parte do dia. Aqui em Ubatuba também temos instabilidade aí em boa parte do dia. São Sebastião também, a umidade fica bem restrita aqui no litoral. Capital paulista, praticamente nada de chuva, mas tem um vento
vento sudeste aí na casa de 40 km por hora. Permanece nublado, Campinas também fica nublado, a região ali de Sorocaba também permanece muito nublado. Presidente Prudente tem sol o dia todo, temperatura acima dos 30 graus. São José do Rio Preto, a temperatura também perto de 28, 29, predomina o sol. E em direção aí ao Triângulo Mineiro é que temos aí o início da chuva, então tem chuva aí na casa aí de 15 milímetros, principalmente à tarde. E os grandes volumes previstos aí então ao longo desta quarta-feira ainda estão estimados, aí chove em Juiz de Fora, Belo Horizonte, na média de 15 milímetros, acima na região norte aí de Belo Horizonte, então que temos os maiores volumes. O governador Valadares pode passar de 30 milímetros, lá em Vitória também passa dos 30 milímetros, Cachoeiro Itapemirim na média de 30, a média do dia no Espírito Santo para as próximas horas é na casa de 30 a 35 milímetros. Boa parte dessa chuva já caiu na madrugada e segue a instabilidade aí ao longo do dia. Colatina também perto aí de 30 milímetros e chove o dia todo. A chuva sobe um pouco mais, adentrando aí território baiano, chove lá em Vitória da Conquista. Feira de Santana também tem um pouco de chuva aí, principalmente depois do meio-dia. E a gente tem uma distribuição então da umidade chegando lá em Fortaleza, um pouquinho de chuva, Sobral, Teresina perto de 20 a 30 milímetros de chuva, Juazeiro do Norte também chuva, Recife, litoral aqui, extremo nordeste, não temos quase nada de chuva. Porém lá em Belém do Pará também tem um pouco de chuva, na casa de 10 milímetros. Manaus, que podemos ter aí chuvas distribuídas ao longo do dia, totalizando aí mais de 15 milímetros a 20 nesta quarta-feira. Então, no geral, pessoal, a gente observa aí que os ACAS continua atuante, a zona de convergência, inclusive projetando para os próximos dias, permanece a projeção de muita chuva até o final de semana, até segunda-feira a gente tem aí possibilidade de mais de 200 milímetros de chuva em algumas localidades, Belo Horizonte, inclusive na capital carioca, onde hoje ainda tem um pouquinho de instabilidade, principalmente à tarde, permanece muito nublado, mas a quantidade de chuva não é tão volumosa. Até domingo tem muita chuva ainda pela frente. Só checando as máximas, então Porto Alegre na casa dos 25, 28, 29 lá em São Borja, Floripa 24, Curitiba 19, São Paulo 20, Presidente Prudente 31 graus, Campo Grande 31, Belo Horizonte 22, Rio de Janeiro 23, Brasília 22, Salvador 26 e lá em Teresina 31 graus ao longo desta quarta-feira. Então era isso, pessoal, muito importante, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber as notificações. Hoje à noite eu volto com as atualizações para quinta-feira e a gente já começa a olhar o final de semana. Eu sou o Fabiano Fetter e vocês estão no canal Pedalando com a Ciência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu, galera. Tchau, tchau. It's one small step for man, one giant leap